Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje temos vídeos de leituras do mês de abril. Vocês também estão achando que o ano tá passando muito rápido? Porque eu tô. Mas pelo menos eu tô conseguindo ler bons livros, mas nem sempre. A gente já vai voltar a falar sobre isso. E podem ficar tranquilos porque não tem spoiler no que eu vou falar, nem no que tá escrito. Podem ficar tranquilos. E se você gosta de ler, gosta de caderno de leitura, vídeo de bullet journal, deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos começar! O primeiro lido de abril foi o terceiro da série Quarteto Smith, que se chama A Soma de Todos os Beijos, da Julia Quinn. A gente chega agora na terceira prima, né, desse quarteto, que é a Sarah, e ela tá muito brava com um cavalheiro específico porque ela atribui a esse cavalheiro a culpa por ela estar solteira. O livro vai explicar direitinho por que isso. Então acaba que os dois meio que se odeiam, mas vão precisar fazer companhia um pro outro durante as festividades de dois casamentos que vão acontecer. Então aqui a gente tem uma história, né, de inimigos que se apaixonam, o que normalmente eu gosto, mas com esse livro não foi tão legal comparado aos outros da série. Tem muita treta familiar aqui, e essas tretas me deixaram tristes, e eu acho que foi por isso que eu não gostei tanto assim da experiência de leitura. Vocês sabem que eu gosto de ler esse tipo de livro pra ficar com o coração quentinho, então quanto menos treta tiver, melhor. Não é o caso desse livro aqui. E também rola uma coisa no final que é resolvida de um jeito que pra mim não faz sentido nenhum. Mas no geral foi ok, foi legal. Então 2,5 estrelas pra mim tá ótimo. Vou continuar a série, acho que mês que vem agora, mês de maio, né? Eu consigo já finalizar, porque são 4 livros, eu já tô no terceiro. E pra decoração, essa sim eu adorei. Me inspirei na capa, como eu sempre faço. Usei essas washi tape azul, essa aqui que é meio vintagezinha. A minha caneta dourada, que tá sempre presente quando eu leio livros de época, acho que combina super. Peguei algumas imagens aqui nos tons também e acho que ficou uma gracinha. O próximo lido foi a Biblioteca dos Sonhos Secretos. Esse é o meu primeiro lido do novo gênero super famosinho atualmente, chamado em português de ficção de cura, que promete que você vai ficar com o coração quentinho quando você lê, mas no meu caso ele me deixou com muita raiva em todos os textos. Aqui tem 5 histórias que se cruzam de alguma forma e tem um elemento em comum, que é a tal da biblioteca, que fica em um centro comunitário do bairro. Todas as histórias têm como foco o trabalho dessas pessoas, que fazem coisas que não gostam, ou são maltratadas pelos colegas e clientes, são rebaixados ou não veem significado na vida sem o trabalho. Em vários momentos eu tive a sensação de estar lendo autoajuda, criada para aceitarmos melhor os problemas gerados pelo capitalismo. E qualquer coisa relacionada a isso, a passar pano para o capitalismo, é extremamente absurda. Chega a ser maldoso com os trabalhadores que mais sofrem com esse sistema e me deixa com muita raiva. Para ilustrar isso, eu vou resumir para vocês o primeiro texto aqui da história para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aqui a gente vai ter uma mulher jovem, de por volta dos seus 20 anos, que trabalha em uma loja de roupas e em escala 6x1. Ela é maltratada por uma cliente, esse é o foco da história dela. A funcionária não tem tempo para nada, afinal ela trabalha em escala 6x1, e não tem tempo nem para ir no banheiro. E isso é falado no livro, tá? Não tô viajando. Algumas coisas vão acontecer e no final do texto ele quer deixar como moral que a atitude da funcionária é que estava errada. Foi por ela não ter tratado bem a cliente como ela poderia ter tratado que a cliente foi mal educada com ela. E também fala que gastar o pouco tempo que ela tinha disponível depois do trabalho em busca de cozinhar o pão de ló perfeito fez ela se tornar uma pessoa melhor. E com isso, ela agora aceita como uma ótima oportunidade o trabalho que ela tem. Ai, gente, desculpa, mas isso não cola comigo. E todos os outros textos, eles seguem nessa linha. A gente vai ter um cara que ele precisa trabalhar em um emprego que ele não gosta, enquanto ele tenta realizar o sonho da vida dele, que provavelmente não vai acontecer, mas ele segue grato pelo trabalho que ele tem. Depois a gente vai ter uma mulher que ela vai ser rebaixada na carreira porque ela virou mãe, e precisa arcar com todas as responsabilidades de cuidar de um filho, sem a ajuda real do marido.
Temos também um homem desempregado porque ele não tem emprego, não encontra emprego na área que ele estudou e que ele ama. E por fim, a gente vai ter um aposentado que não vê sentido na vida dele agora que ele não precisa mais trabalhar. Entendem o que eu quero dizer? Eu não quero ficar militando, mas eu acho que não devemos aceitar todos os problemas que os trabalhadores enfrentam até os dias de hoje, principalmente num livro que passa pano para esses problemas. A gente tem sim que lutar por condições melhores, como a redução da escala de trabalho, por benefícios reais, poder trabalhar naquilo que a gente é bom, que a gente gosta, e não em qualquer função só pra gente não passar fome. Parar de ser obrigado a gastar horas no trânsito sem necessidade nenhuma, sendo que a gente poderia fazer a maioria dos trabalhos direto de casa e assim ter mais qualidade de vida, e a lista é gigantesca, ela nunca termina. O livro tem até umas partezinhas fofas, quando fala sobre o poder transformador dos livros. A ideia desse centro comunitário que aparece na história é muito legal, é interessante, ele causa um impacto legal na população, na vida das pessoas ali ao redor. Mas tem algumas coisas que acontecem, algumas coincidências que são muito exageradas e chegam a ir para o lado de místico, de mágico. Então, no geral, não funcionou para mim. Eu vou ler mais um livro dessa autora porque eu já tenho aqui, que é o Chocolate Quente às Quintas-Feiras, algo assim. Mas se for nesse mesmo estilo, eu não vou mais ler esse gênero, sinceramente. E eu não tenho preconceito com livros de autoajuda nem nada assim, tá? Pelo contrário, eu lia muito quando eu era mais jovem, bem antes deles serem considerados livros de desenvolvimento pessoal e mais chiques e coisas assim, que é o tratado hoje em dia. Mas eu realmente não consigo engolir esse papo de aceite o trabalho de merda que você tem. Não. Você, eu, todos nós merecemos trabalhos melhores e devemos lutar por isso. Eu, particularmente, sofro muito com o síndrome do impostor. É um trabalho diário, assim, difícil pra mim, me fazer entender que eu sou sim uma boa profissional, que eu tenho uma capacidade grande e que eu mereço que uma empresa me valorize. Mesmo que seja uma valorização, né, mínima dentro do que o sistema capitalista aceita, né, e permite. Eu sou CLT, eu trabalho até o sábado de manhã, não trabalho o sábado inteiro, mas eu posso dizer com experiência de causa que esse tempo do sábado que o trabalho me come atrapalha imensamente a minha vida, muita coisa, de encontrar pessoas, de fazer viagens, de ver a minha família, de cuidar da minha casa, de ter o meu tempo livre para fazer uma colagem, ou então para gravar um vídeo pro canal. E tá me atrapalhando muito. Então, imagina quem trabalha o sábado inteiro, sabe? Que é a escala 6x1. Então, desculpa. Eu não vou aceitar esse tipo de narrativa nunca, principalmente num livro que tenta enrolar as pessoas. Por isso, 1 estrela tá ótimo, ainda demais, ainda fui boazinha demais com essa história. E para compensar toda a raiva que eu passei enquanto eu tava lendo, eu coloquei vários adesivos de livrinhos, imagens fofas. A decoração, sim, eu adorei. O livro é horrível, mas a decoração ficou fofa demais, né? Fala sério. Adorei essa combinação de verde e vermelho que eu peguei desses adesivos. Queria até ter colocado mais, mas não tinha porquê, né? Encher. E, desabafo à parte, eu queria saber se vocês já leram livros desse gênero, o que vocês acharam, e principalmente, alguém já leu esse livro? E o que vocês acharam disso? Vocês viram isso? Todos esses pontos que eu elenquei? Eu não quero passar raiva sozinha, quero ver que vocês também conseguiram pegar essas nuances. Ou eu tô doida, o que vocês acham? Assim, me conta nos comentários, porque realmente não deu pra mim. O próximo... depois de passar muita raiva, essa leitura sim eu gostei e vou recomendar pra vocês. Esse aqui é O Que Fazemos nas Sombras, da Jennifer Hillier. Aqui a gente tem uma história que começa com a Paris sendo levada para a delegacia por suspeita de assassinato do próprio marido, um famoso humorista que recentemente ele deixou a aposentadoria e agora ele estava novamente fazendo sucesso. Aos poucos a gente vai conhecendo um pouco da vida da Paris quando ela era mais nova, relatos, né, e segredos, os maus tratos que ela sofreu na juventude, e também tem uma pessoa misteriosa que está chantageando ela. Investigadora como eu sou, logo eu já saquei qual que era a reviravolta do livro, já bem no comecinho. Mas isso não atrapalhou em nada a minha experiência de leitura, pelo contrário, eu acabei ficando mais atenta, né, durante a leitura para poder comprovar, né, achar as pistas que comprovavam que eu estava correta, e realmente eu estava. E o passado da Paris, que é essa mulher, né, que é suspeita de ter matado o marido, é um passado realmente extremamente triste. Tem muitos gatilhos de abuso aqui no livro, físico e sexual.
e gera no leitor aquela agonia de que eu preciso que essa mulher se vingue, preciso que ela vença na vida, sabe? Ela merece, ela já sofreu pra caramba. Então a gente fica com essa gana, né, de ver justiça acontecendo finalmente. E eu acabei devorando o livro para poder descobrir, né, se realmente essa virada na vida dela ia acontecer. Eu não vou contar para vocês, obviamente, se acontece ou não, mas o que eu posso dizer é que é muito legal e que eu gostei bastante do final e recomendo essa leitura. E os livros, eles são algo muito presente na história, porque ela, desde pequena, ela usava os livros para escapar, né, dessa realidade ruim que ela tinha. Então eu aproveitei para usar alguns adesivos de livros aqui para fazer decoração. Fiz essa abinha aqui também, para colocar minhas notas de categorias, né, que eu uso. E coloquei a minha washi tape branca para segurar essa abinha, acho que ficou muito legal. E ela quase some aqui no fundo, acho que ficou mara. Eu adoro decorar combinando com as cores da capa, sério, sempre fica muito lindo. E eu queria destacar uma frase que eu acho maravilhosa aqui desse livro e que eu acho que todos nós leitores vamos nos identificar. Que ela fala assim, ó: qualquer livraria, em qualquer lugar, tinha o mesmo cheiro, o cheiro de lá. Ai, coisa fofa, né? Enfim, leitura 4 estrelas, muito legal. Recomendado para vocês. E o último livro do mês foi O Príncipe Leopardo. Ele é o segundo da trilogia dos príncipes. Eu li o primeiro há muito tempo, quase não lembrava mais da história. Mas como eu anoto e registro, né, todas as leituras que eu faço já há muito tempo, bem antes de ter caderno de leitura, eu reli lá a resenha que eu fiz, lembrei da história, gostei bastante do primeiro livro. E aqui nesse segundo, a gente vai ter a Lady Georgina, enfim. Ela vai conhecer as terras que ela ganhou de herança de uma parente distante. E aqui eu queria entender, se você já leu esse livro, puder me explicar, como que a sociedade aceita tranquilamente que existia uma mulher solteira que tinha uma herança e que essa herança é passada tranquilamente para essa outra mulher solteira e isso não é uma questão no livro. Em termos históricos, será que isso se passa depois, em que isso já era mais normalizado? Eu realmente não entendi essa parte, se vocês puderem me explicar, por favor. Mas enfim, lá então, nessas novas terras dela, ela vai acabar se aproximando do administrador das próprias terras dela, que é o Harry Pay, enquanto os dois vão precisar investigar mortes suspeitas de ovelhas que estão acontecendo ali na região. Esse livro ele não tem a vibe romântica que eu tô acostumada nesses livros, né, de romance de época. É bem o contrário, na verdade. Isso me incomodou um pouco porque quebrou, né, as expectativas que eu tinha. Mas eu tentei não focar nisso, assim, tentar ver pelo lado bom as mudanças, as coisas diferentes que acontecem. E o final, assim, ele foi ok. Não me cativou muito. 3 estrelas eu acho que tá bom. E eu usei esses adesivos lindos de pet, que sério. Esses adesivos no papel ficam lindos demais, parece impresso, sabe? Ele não brilha. Ai, são lindos. E de novo, a minha caneta dourada, que é figurinha carimbada aqui já no canal. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês qual é a caneta que eu uso, caso alguém tenha interesse. É essa CIS BPX Gel 1.0. Eu comprei um kit, mas eu sinceramente não gostei das outras cores do kit, são muito iguais, assim, até a caneta branca não achei muito boa. Mas essa dourada aqui, ela é bem legal, sai bastante tinta e é bem bonita. Se vender separado, eu recomendo vocês comprarem essa aqui, que ela é bem boa mesmo. E essas, então, foram as minhas leituras do mês de abril. E agora eu vou montar a capa do mês junto com vocês.
Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Então esse foi o resultado final da capa. Eu fiz o meu calendário com minha sequência de leituras. Fiz uma leve cagância aqui e é aqui que eu tô usando pra apagar. Mais do que corretivo, eu tenho usado essas canetas da Gelly Roll, que pra mim são as melhores canetas brancas que existem, assim, que pelo menos das que eu já testei, que eu já testei várias. E essas aqui são as melhores, eu tenho as 3 opções de ponta. E essas maiores, a ponta 010 e a ponta 08, são ótimas para a gente apagar pequenas coisinhas. Nesse caso, como é uma caneta azul, eu vou ter que fazer algumas camadinhas para ela sumir, mas dá uma disfarçadinha boa, então é um truque legal que eu tenho usado bastante. E aí eu coloquei algumas menininhas, resolvi fazer em tom de marrom e azul, bege, enfim. Coloquei os livros lidos. E algumas bolinhas, né? Nunca é demais, eu adoro. E agora, vamos preencher as partes aqui do começo, que temos novidades agora. Nos lidos, nos não lidos, eu já li, deixa eu ver. Tô lendo agora, em maio, Eles Merecem a Morte, então ainda não vou marcar como lido. Mas vou marcar o Príncipe Leopardo, que eu já li. E a Biblioteca dos Sonhos Secretos. Esses aqui por enquanto. Aqui a gente também tem coisas para marcar. Eu não vou pintar o quadrado inteiro, por motivo de economizar caneta. Então eu vou marcar aqui como feito o tal do Ficção de Cura. Foi lido. A base do ódio, mas foi. Tá? King ainda não. Indicação do Paulo ainda não. Indicação do canal tá nas minhas listas já. Só que são alguns livros bem pesados, emocionalmente falando.
E eu ainda não tô na vibe de ler e chorar dentro do ônibus, porque eu choro muito lendo livro, gente, então vou segurar um pouquinho. Ou talvez eu vá lendo aos poucos em casa mesmo, enfim, vou ver como é que eu vou fazer. Mas tem indicações muito boas de vocês que eu peguei, então ainda não. Clássico, acho que ainda não vou colocar nada. Poesia, ficção, autor nacional ainda não. Tem mais um do meu novo autor que eu descobri há pouco tempo, mas eu quero ler mais, eu tenho mais 2 dele. Quero ler pelo menos mais um, aí eu marco. Então, por enquanto, é só o de ficção de cura, que não curou nada. E marcar aqui o que eu li em abril. Então, foram... Eu li até o 17. Esse meu quadrado foi feito com uma caneta não apropriada. Então, eu tenho que cuidar para não manchar muito. Então, geralmente eu contorno um pouquinho, limpo a ponta da caneta quando suja, passo para a próxima. E aí depois eu pinto dentro desse espacinho. Pronto. Agora a gente tem as mini capinhas, que eu já tenho aqui. E, como sempre, eu pergunto pra vocês, o que vocês leram no mês de abril? O que vocês gostaram de ler? Estão conseguindo ler? Como que está a vida de vocês? Pra mim, eu consigo ler por causa dos ônibus, das muitas horas no ônibus. Mas o que tá difícil pra mim é assistir filme, série principalmente. Porque o meu tempo em casa tá cada vez mais escasso. E aí eu não consigo me dedicar como eu gostaria pra uma série. Filme eu tô me esforçando, assim, pra assistir, assim, os que eu tô com mais vontade, pelo menos. Porque eu gosto, sabe? É uma forma que eu tenho de desestressar. E só os livros não suprem esse espaço. Eu tô louca pra ler o novo livro dos Jogos Vorazes. Devo conseguir comprar ele em breve. Promoção, galera. Promoção é o canal. E quero ler logo. Tem bastante gente falando que é bom, né? E agora, as minhas notas. Bom, esse aqui eu já sei que foi uma estrela. Não preciso procurar muito, nem pensar muito. Nossa, tá acabando a tinta, galerinha. 2,5. A caneta tá falhando, estranho. Essa é um 4. E esse, 3 estrelas. Então foi isso que eu li no mês de abril. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo que eu conversei aqui com vocês hoje. Deixa o like se você ainda não deixou, que isso ajuda muito o canal. Me segue lá no Instagram também, tem bastante conteúdo dentro do possível, né? Que eu tô conseguindo postar, eu coloco lá também. E muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!